Saudações, Dux e duquesas tricolores. Quem fala é Duque Tricolor. Pra falar pra vocês que eu voltei. Tá? E eu voltei justamente. É notável, né? Que até quando não tava, o Fluminense não tinha ganhado. Aí eu voltou, começou a ganhar de novo. Será que eu não sou um cara que realmente traz o tom da vitória pro Fluminense? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, vamos ver a análise do GE e vamos pro vídeo. E bom, tá certinho? Isso. Análise. Fluminense tem apagão defensivo no início, mas responde com aula ofensiva no Raulino. Sabe? Existe uma coisa dentro da psicologia que difere justamente a segunda barra terceira família das outras duas famílias, né? Que é o seguinte: os psicólogos existenciais, eles não falam paciente. Eles não acham que a pessoa é que sofre aquilo, mas é a pessoa que age sobre aquilo. Sabe qual é a diferença entre cliente e paciente? Porque cliente é o agente da ação e o paciente é aquele que sofre a ação. Entendeu? Tanto que quando você toma um remédio, sei lá, você toma um remédio, por que você chama de paciente? Porque quem está fazendo tudo não é o seu organismo, é justamente alguém de fora. Então, esse aqui é o cliente e nós somos o paciente. Parece que essa frase aqui ela é muito boa, mas não é. Não é porque parece que só o Fluminense fez alguma coisa, e não foi isso. O Goiás tentou fazer muita coisa, tanto que a gente acabou tomando 3 gols dele. Então não gostei, tá? Poderia ser melhor. Poderia falar um pouquinho sobre o Goiás. Mas tudo bem, né? Eu acho que é muito enviesado. Keno e Arias mostram recurso pelas pontas e Flu vence o Goiás de virada por 5-3. Então a gente está vendo aqui que o Fluminense está vendo bem e venceu de virada, porque tomamos 2 gols logo no início e depois conseguimos igualar o placar e ampliar para 4-2. Virou um 5-2 e depois um 5-3 para fechar ali o placar final. Fluminense e Goiás protagonizaram um ótimo espetáculo no Arroelino de Oliveira na última quarta-feira em jogo do Campeonato Brasileiro, com direito a virada, golaços e ótimas atuações de Keno e Arias. Bom, eu não gostei muito, tá? Eu acho que tomar 3 gols de um time que está na ponta de baixo da tabela, pro Fluminense não foi espetáculo, pro Goiás foi, tá? Mas olhando pelo lado tricolor, se o confronto pudesse dividir em 2 narrativas, ela seria contada em parte até os 14 minutos do primeiro tempo, quando o time sofreu um apagão defensivo e levou 2 gols com falhas de marcação. Eu não sei se vai falar sobre o que o Diniz falou, mas eu já quero deixar aqui claro, né, sobre o que o Diniz falou. O Diniz falou que ele entende que está tendo muitos erros. Ele entende que está tendo que corrigi-los. Ele entende que as pessoas só estão pensando no dia 4, mas tem que pensar antes, sabe? Isso daí é ansiedade. Todos os jogadores estão ansiosos. Isso é um problema. O problema é que o Diniz tem que estar vendo. E aí a ansiedade, o que ela costuma trazer consigo? Uma falta de atenção enorme. Olha aqui como que a gente está vendo aqui, que é quando a gente está falando de uma falta de atenção. Um apagão defensivo. Uma falta de atenção. Depois que o Fluminense começou a ficar atento,
só tomou um gol. É estranho, não é? Depois dos 15 em diante, quando o clube conquistou uma vitória por 5-3 de virada, aplicando uma aula de reação ofensiva, com 2 pontas muito atuantes e com o time encontrando a rede de diferentes maneiras. Uma foi de cabeça do Felipe Melo, as outras duas, uma foi somente uma finalização normal, a outra foi justamente de um drible, de diferentes maneiras. De cabeça, de pênalti. Do Ken. Com bola cruzada e com jogada individual desmontando a defesa. Exatamente. Foram 4, né? Foram 5, né? Maneiras diferentes, mas tudo bem. E aí, só pra você dar uma olhada, né? Tanto que no próximo capítulo ele já fala sobre esse foco. Com foco inevitável no dia 4 de novembro, quando irá disputar a final da Conmebol Libertadores contra o Boca Juniors no Maracanã, o Fluminense foi a campo no Ari Oliveira para realizar a última partida como mandante. Isso é bem importante, tá? Essa situação de última partida, eu teria grifado isso aqui. Eu sei que eles podem fazer isso, eles deveriam ter feito isso. A última partida. Antes de a gente entrar para a Libertadores de vez. Antes de a gente continuar falando sobre isso, faz tudo que está escrito aqui. Se inscreve no canal. Faça o tiro para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense. Com os titulares, mas ainda sem Nino e John Kennedy, que se recuperam de lesão, o Flu entrou desligado no jogo e sofreu 2 gols em sequência. Olha só, desligado, gostei dessa palavra aqui. Desatento, desligado. Mas desatento vai ficar muito normal, então é desligado, tá bom. Tadeu lançou Alano nas costas de Marcelo aos 4 minutos. O atacante fez uma grande jogada individual e abriu o placar. Foco no Marcelo. Aos 14, Guilherme Max cobrou falta na área e Matheus Babi subiu nas costas de Martinelli para arrepiar. Martinelli. Mas adivinha justamente quem a torcida estava reclamando e que não está aqui. Marlon. A culpa foi do Marlon? Tomara que ele fale alguma coisa disso. Ou, se não falar, a gente deixa para depois. O que parecia desenhar para uma vitória fácil do Esmeraldino guiou com novos contornos quando o Fluminense acordou. No jogo diminuiu 2 minutos depois com Felipe Melo de cabeça após o cruzamento de Ganso. Felipe Melo. Ganso. Foram 2 caras que os torcedores queriam fora do time. O gol deu um novo ritmo. Eu tô sempre pontuando isso aqui para você entender o que significa o que a torcida quer e o que significa o que o jogo quer. O gol deu um novo ritmo do jogo com o Flu se lançando em busca do empate, que veio com o Marlon instante depois, mas que foi validado por impedimento de Ares no lance. Bom, eu não sei se ele vai falar aqui que o impedimento foi correto, mas segundo o Victor Lessa, ele admite que estava errado o lance e que deveria ter sido marcado o gol. Apesar de anulado, o gol não desanimou a equipe, que passou até mesmo a dar a impressão pela imposição ofensiva que a igualdade viria em questão de tempo. E ela veio antes do intervalo, aos 36, 6 minutos depois de Felipe Melo deixar o gramado por problema muscular e dar lugar a Lima, que não recebeu na esquerda, cruzou na segunda trave e encontrou Aras livre para marcar o 2-2. Excepcional. No intervalo, Diniz promoveu mais uma mudança. Com o time atuando com o André recuado na zaga, do lado de Marlon, o treinador sacou Marcelo para a entrada de Diogo Barbosa. Eu não tinha notado o Diogo Barbosa, eu tinha notado o Diogo Barbosa, mas não tinha notado que ele ter no primeiro, entre o intervalo. Até porque eu dei uma saidinha ali para fazer alguma coisa e tive que voltar depois. A substituição e o papo no vestiário surtiram efeito rápido. No primeiro lance da segunda etapa, o lateral buscou Ares na área, o colombiano virou o jogo para o Flu com um bonito chute. Então olha só, Diogo Barbosa, a gente tá vendo nomes ali surgindo. De um possível futuro Flu dentro da Libertadores. À frente no placar, o Fluminense não diminuiu o ímpeto. Aos 3, Keno foi derrubado na área por Morelli e a arbitragem marcou pênalti. O atacante mesmo pediu para bater, cobrou e fez o quarto. Quem pediu para bater foi o Keno e quem falou pro Cano
E o Cano falou pro Diniz que era ele para bater. O Diniz deu ok. Eu gostei disso. O Cano pedia pro Diniz para ele bater. É isso que eu tô te falando. Tem muita gente falando do Calegari. O Calegari errou, porque o Calegari que pediu e ninguém pediu pro Diniz. Agora não, o Cano, ele percebeu que estava numa situação complicada, onde que ele poderia ter batido e ter feito o gol, que ele com certeza faria o gol. Mas não, ele deixou pro Keno bater e fez o gol. Mas pediu primeiro pro Fernando Diniz. Olha só a diferença disso tudo. Eu gosto muito de falar sobre isso. A diferença que tem na atitude e no comportamento de cada jogador. Quando o Cano, ele fala assim, ele tava com a bola, ele falou assim, ó, Diniz, ele que vai bater. Aí, posso? E aí o Diniz fala, ok. E aí ele fala assim, Keno, você que vai bater. Você tá entendendo a situação que é diferente sobre isso? É importante a gente sempre analisar o comportamento dos jogadores perante tudo que a gente está vendo aqui, porque a gente está falando de psicologia. A gente também está falando de futebol, mas também está falando de psicologia. Com vontade do marcador, o Flu conseguiu dominante e ofensivo, com os 2 pontos dando muito trabalho para a área defensiva. O quinto gol saiu 16 minutos do segundo tempo, com o Keno recebendo na área de Ganso e driblando a defesa goiana, Ganso de novo, para fazer um golaço. Mais relaxado com a vantagem ampla, o Flu ainda viu Palácios marcar de voleio para o Goiás para diminuir a diferença para 5-3. Mas naquela altura a vitória tricolor já estava consolidada. E uma noite em que o Flu deu claros sinais de desatenção defensiva. Olha só, queria colocar a palavra desatenção, a minha palavra. Muito também, pois está com a cabeça na obsessão de conquistar a Comembol Libertadores. O clube deu mostras de que tem muitos recursos ofensivos e que é um time muito diferente quando os pontos são esperados. Que isso? Em um esquema fundamental basicamente ter a bola e atacar, quando Ares e Keno estão ativos no jogo, o Fluminense consegue dar boas lembranças do que realmente pode fazer como em outros momentos do ano. Se a defesa precisa de correções, como o próprio Fernando Diniz assumiu na coletiva depois do jogo, olha só, até que fica o Fernando Diniz foi humilde, parabéns. A vitória pode passar pelo desempenho dos homens de lado. Eles são capazes de dar dinamismo ao time a enfrentar as defesas e até mesmo mais fechadas. Com possivelmente o Flu terá caminho para viver o sonho da conquistar a América. Eu gostei, parabéns. Foi justamente isso aqui. Foi justamente falando sobre dos homens de ponta. Mas ainda é preciso calma e um pouco mais de espera para a final, antes de finalmente só pensar no Boca Juniors no dia 4 de novembro. De início, comandados ainda tem compromisso pelo Brasileirão. O Fluminense volta em campo contra o Atlético Mineiro às 21 horas no sábado, em partida válida pela 30ª rodada no Mineirão. Eu não falo aqui, mas sempre falo. E é isso. Foi humilde quando precisava ser humilde. Teve que dar uma chacoalhada nos jogadores. Parabéns, Fernando Diniz, pelo trabalho. Parabéns ao Keno, que foi um dos melhores jogadores. E muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscrevam no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. De todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.